Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho, sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 30, 7 de janeiro de 1932. A divina vontade pode ser querida, ordenada, constante e cumprida. Exemplo, a criação. Continuo seguindo ao querer divino, o sinto sempre sobre mim, em ato de fechar-se em meus atos para ter o contentamento de dizer-me: teu ato é meu, porque dentro está a minha vida que o formou. Então ela sente a vontade divina constante, né? Que ele falou aqui. A divina vontade pode ser querida, ordenada, constante e cumprida. E ela fala: sinto sempre sobre mim. O sinto sempre sobre mim, em ato de fechar-se em meus atos. Sempre, constante. Constantemente. Sinto sempre sobre mim, constantemente, fazendo o que ela está fazendo. Para poder dizer: teu ato é meu, porque dentro está a minha vida que o formou. Parece-me que com uma paciência invicta, mas paciência amorosa, doce, amável, que rapta minha pobre alma, numera, observa quando devo agir, dar um passo e o resto. Então, em tudo, né? Ela está falando aqui que é em tudo. Parece-me que com uma paciência invicta, numera, observa quando devo agir, dar um passo e o resto, para encerrar sua vida constante e o mover seu passo no meu, como se quisesse encerrar em meu ato, apesar de ser enorme. Mas quem pode dizer o que experimenta e sinto sob o império da divina vontade? Ela sente o mover constante da divina vontade em cada ato que ela faz. Ela está explicando isso, né? Eu sinto em cada ato que faço. Encerrar a vida da divina vontade ser encerrada em cada ato. Mas quem pode dizer o que experimenta e sinto sob o império da divina vontade? Sou sempre a pequena ignorante que apenas sei dizer o ABC da divina vontade. Em muitas coisas me faltam as palavras, enquanto a minha mente está cheia. E quem sabe quantas coisas eu gostaria de dizer, mas eu faço por dizê-lo e não encontro as palavras para expressar-me. E é por isso que eu vou em frente. Aí Jesus veio explicar. Ele veio explicar isso que ela estava vivendo, né? Ela já vive e ele veio explicar como é. Ele veio dar as palavras, né? A explicação. Aí ele explicou: minha filha, minha vontade tem modos surpreendentes e diferentes de agir. E opera segundo as disposições das criaturas. Muitas vezes faz conhecer o que quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta se chama vontade querida.
Outras vezes, ao querer acrescentar ordem e dar graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem, isto é, de todos os cristãos. Não fazer isso significa não ser nem sequer cristão. O outro modo é constante. Neste caso, desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. E por isso, como ato seu, põe nele sua vida, sua santidade, sua virtude operativa. Mas para chegar a isto, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Estas preparam o vazio no ato humano para receber o ato constante do Fiat divino. Mas não se detém aí. O ato constante chama ao ato cumprido e completo. E este é o ato mais santo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz que pode fazer minha divina vontade. E sendo seu ato completo, tudo o que tem feito vem encerrado neste ato. De modo que se vê correr e encerrado nele o céu, o sol, as estrelas, o mar, as bem-aventuranças celestiais, tudo e todos. Então vamos lá, Senhor, ajuda a gente a entender. A divina vontade tem modos diferentes de agir nas criaturas. A vontade querida, ordenada, constante e cumprida. Outras, muitas vezes faz conhecer o que ela quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta se chama vontade querida. Então é a situação, é Deus mostrar o que Ele quer, e o que Ele quer é o que está acontecendo. E a criatura seguir ou não o que a vontade divina quer. Outras vezes, ao querer acrescentar ordem e dar graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. E isto é de todos os cristãos. Não fazer isto significa não ser nem sequer cristãos. Então, a divina vontade ordenada é o que todo cristão deve seguir, que é os mandamentos, a doutrina da igreja, as ordens, né? As regras. Tem regras, né? Tem regras. Honrar pai e mãe. Todos os mandamentos. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você não pode nem falar que é cristão. Nem pode falar que você é cristão se você não honra seu pai e sua mãe, porque é uma ordem de Deus. Honrar pai e mãe. Você não cometer adultério. Não cometer adultério é uma ordem de Deus. Então, a divina vontade ordenada. Então, a divina vontade se apresenta nessas ordens. É uma vontade de Deus, né? Que se manifesta através dos mandamentos. Os mandamentos da igreja, os 10 mandamentos. E a ordem também, como foi falado na escola, do seu ofício. Como ser, né? Como mãe, como esposa. E tá tudo ordenado lá na palavra de Deus, né? Lá na palavra de Deus tá recheado de instruções de Deus para a esposa, para o esposo, para os filhos. Então tem que seguir essa ordem. Seguir essa ordem. E ele dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Então, não adianta falar assim, eu não consigo seguir a ordem de não cometer adultério por você mesmo, não. Mas Deus dá graças duplicadas para que se cumpra todas as ordens que ele estabeleceu. Para viver nessa ordem, Deus dá graças duplicadas e para todo mundo viver, honrar pai e mãe, não cometer adultério, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo que está lá, não roubar, não matar, ser puro, casto, tudo. Ele dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. O outro modo é constante. Neste, desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. Constantemente, Deus, né? Aí vai ser em todos os atos, constante, é constante.
Neste desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. E por isso, como ato seu, põe nele sua vida, sua santidade, sua virtude operativa. É ele que opera no ato da criatura. Nesse modo constante, é ele agindo. Mas, para chegar a isto, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Estas preparam o vazio no ato humano para receber o ato constante do Fiat divino. Para receber, isso aqui é muito interessante. Como a Luísa falou, a gente tem um monte de coisa de luz na cabeça, mas não consegue, às vezes, colocar em palavras. Para receber o ato constante do Fiat divino, a criatura deve sempre estar habituada à vontade querida e ordenada. Então, a sua vontade sempre vai estar sacrificada, sempre, constantemente. Porque que ele falou aqui, né? A vontade querida, muitas vezes ele faz conhecer o que quer. Mas a decisão das criaturas de fazê-lo ou não fazê-lo. Nós somos livres. Então, quem vive na vontade humana, quem vive com duas vontades, quem vive na vontade humana, vai ou não fazer a vontade divina. A vontade divina vai se apresentar. Mas, ou só quem vive na vontade humana, a vontade, como foi falado, a vontade divina tá, todas as criaturas estão sob o império da vontade divina. Mas elas são livres de fazer ou não, de corresponder ou não à vontade querida de Deus. Todas as criaturas. A diferença de quem vive na vontade divina é que em todas as circunstâncias ela quer a vontade divina. Ela quer a divina. Ele falou que a criatura pode, a decisão fica da criatura, fazer ou não. Quem vive na vontade divina sempre quer a vontade divina. Quem vive com ela, quem vive na santidade divina, a decisão é sempre sim para Deus. A decisão é sempre fazer, que ele falou. Muitas vezes faz conhecer o que ela quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. Então, para viver na vontade constante, quem viver na vontade constante vai sempre fazer a de Deus, sempre vai escolher a de Deus. Independente do sacrifício que tem que ser. Você vai escolher o que Deus quer, você vai conhecer o que Deus quer e fazer o que Deus quer. E você pede para Ele sempre te mostrar qual é a vontade dEle. Você sempre está em busca da vontade dEle. Ele fala, muitas vezes faz conhecer o que ela quer, o que a vontade divina quer. Quem vive na vontade divina sempre está em busca nessa intenção constante de viver, de saber o que ela quer e fazer o que ela quer. É sempre fiat, não quer nunca dar um ato, nunca dar vida a um ato de sua própria vontade. Isso é a vontade querida. Outras vezes, ao querer acrescentar ordem, e dar graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Então, para viver na constante, você tem que estar habituado a, em todas as situações, estar vivendo nessa ordem, sobre o império dessa vontade ordenada. Então, os 10 mandamentos vai cumprir todos. Você vai viver sempre cumprindo, vai estar sempre ordenado, de acordo com a vontade divina que foi exposta ali nas ordens. Que Deus já falou qual é a vontade dele, quando ele disse não matar, isso aí é a vontade dele, não matar, não roubar, não adulterar, respeitar seu pai e sua mãe, honrar seu pai e sua mãe. E ele que vai dar graça duplicada para fazer que cumpra essa ordem de honrar seu pai e sua mãe. E ele vai te mostrar da graça duplicada, ele vai te mostrar o que é isso na prática, em cada situação. Então, para viver a vontade constante, a alma tem que estar habituada à vontade querida e ordenada. A nunca dar vida, porque vai ser constante de nunca dar vida à sua própria vontade. Você conhecer a vontade de Deus e querer ela. Você é livre, mas você sempre vai escolher a de Deus. Constante.
Porque vai ter situação, então vai ter... Estas preparam o vazio no ato humano para receber o ato constante do Fiat Divino. O ato constante do Fiat Divino é sempre a vontade de Deus. Sempre, sempre é a de Deus. Como ele falou no tema de hoje no grupo. Qual a diferença entre fazer a divina vontade e viver na divina vontade? Viver na divina vontade é uma só vontade a que reina, a de Deus. A criatura tem a vontade de Deus como posse. Então é constante, 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 constante a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é tê-la como coisa de Deus e cumprir as ordens dele, mas você continua com a sua vontade. Mas na vontade constante, o ato constante, a alma deve estar habituada à vontade querida. Esta prepara um vazio no ato humano para receber o ato constante do Fiat Divino. Não é essa parte aqui. O outro modo constante desce, a vontade divina desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. Quando a criatura já está habituada a não querer nunca a vontade dela, nunca, 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 e está tá habituada à vontade querida e ordenada, e quer sempre a vontade de Deus, sempre, constante, constante, constante. Aí a gente eu lembro do trecho que ele falou que a vontade divina tem... Que quando ele vê aquele trecho que ele fala que dá a vontade dele como empréstimo, que quando a criatura já pede, quando ele vê que a criatura que a pessoa nunca quer fazer a vontade dela, nunca quer. Que ela sempre quer a vontade dele, sempre, sempre, toda hora ela tá pedindo, eu quero a sua vontade, nesse ato eu quero. E ela sempre tá naquela intenção de fazer a vontade dele, ele dá como dom. Quando a criatura, ele vai dando a conhecer o valor da vontade dele, não é só conhecer, tem que entender o valor da vontade dele. E quando ele vê que a pessoa dá valor na vontade dele mais que sua própria vida, ele dá como dom. Então, quando a pessoa está constantemente, as situações se apresentam. As situações se apresentam e ela sempre quer a vontade de Deus. Aí ele constantemente, né? Aí ele desce no ato, a vontade divina desce e fica nessa constância, né? O modo constante. Desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. Mas para isso acontecer, a criatura sempre tem que decidir pela vontade divina. Não pode, porque que ele falou, faz conhecer, mas deixa a decisão, ele faz a pessoa conhecer a vontade dele. E ela é livre para fazer ou não. Quando esse modo é constante, ela conhece e escolhe a vontade divina. Conhece e escolhe. O outro modo é constante. Desce no ato da criatura e age como se fosse seu ato. E por isso, como ato seu, põe nela sua vida, sua santidade, sua virtude operativa. Mas é ele que opera. Aí ele desce no ato da criatura e opera na criatura. E o ato é dele. E como é dele, ele age com a santidade dele. Mas, para chegar a isto, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Habituada. Então, no primeiro momento, como ele falou lá, ele dá a vontade dele como empréstimo. Ele habitua, a pessoa vai dando valor, conhecendo e dando valor na vontade dele. Ela está habituada para chegar a isso. Então, é um processo. Como ele está falando aqui, é um processo, porque a alma chega a isto. Para chegar a isso, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Quando ele vê, a pessoa não quer a vontade dela nunca, só quer a dele. A minha dele, a dele sempre, só quer a dele. Aí se torna esse modo constante. Mas para chegar a isso, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada.
Estas preparam o vazio no ato humano para receber o ato constante do fiat divino. Porque você sempre se esvazia da sua vontade. Sempre fala assim para ele, sim, eu quero a sua vontade, Senhor. Eu quero a sua vontade, eu quero a sua vontade o tempo todo. Estas preparam o vazio no ato humano para receber o ato constante do fiat divino. Não tem como viver no constante se você não está habituado ao querido e ordenado. Se ainda tem pecado, o pecado é um ato oposto à vontade de Deus consciente. Porque aí não vai ser constante, né? Se ora a pessoa sabe o que é a vontade de Deus e faz, escolhe a vontade de Deus e ora não, então não é constante. Tem que ser sempre. Constante significa sempre, né? Se alguns mandamentos a vontade é ordenada, se algumas situações ela cumpre as ordens de Deus, né, está habituada a viver nessa ordem, viver na ordem e ora não, então não é constante. Ora sim, ora não. Ora a vontade de Deus, ora a vontade humana. Isso não é constância. No modo constante é sempre a vontade de Deus. Então viver nesse sempre vontade de Deus querida e ordenada, prepara o vazio para Deus agir constantemente. E aí é Ele que está agindo. Mas não se detém aí. O ato constante chama ao ato cumprido e completo. E este é o ato mais santo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz que pode fazer minha divina vontade. E sendo seu ato completo, tudo o que tem feito vem encerrado neste ato, de modo que se vê correr e é encerrado nele o céu, o sol, as estrelas, o mar, as bem-aventuranças celestiais e todos, tudo e todos. Então esse ato completo é o ato completo. É mais difícil de entender. Vamos ler, eu vou ler o que foi falado na escola. Sobre a explicação que foi dada sobre isso, né? Vou entender o que Jesus falou na escola sobre isso, do ato, dos modos, né? Dos 4 modos de agir da vontade divina. Então foi falado na escola, né? Como é importante, como a Luísa estava sentindo a vontade divina agindo nos atos dela. Que é muito importante a gente tomar posse disso. Viver isso, né? Tomar posse dessa verdade e ter consciência de você estar vivendo o que Deus planejou, o que Deus projetou para o ser humano, o que Deus pensou, o propósito da criação. O propósito que Ele pensou para cada pessoa. Tem um trecho que ele fala isso, eu não lembro qual trecho, mas ele fala que como se ele, antes da criatura, que ele escreve a história, tipo assim, não sei falar, Senhor, me ajuda. Que ele escreve, ele planeja o que cada pessoa vai fazer, o que cada pessoa vai viver. Ele planeja, ele tem um plano para cada filho, para cada alma. E um plano, assim, incrível de felicidade, de amor, de santidade, de alegria. E quando a alma vive na vontade divina, ela segue esse plano que Deus pensou de atos para cada pessoa. E quando a gente vive na vontade divina, você segue esse plano que Deus quer. É uma vontade, a vontade de Deus. Então você saber que você está, é muito importante saber que você está vivendo esse plano, que você está seguindo essa rota que Deus planejou, né? Esse plano que Deus planejou para você. Quem vive na vontade humana não vive assim, sai desse plano. Não faz a vontade de Deus, não vive com a vontade querida nem ordenada. Ou às vezes vive, às vezes não. Quem vive na vontade humana vai às vezes, vai conhecer, às vezes, a vontade de Deus está se apresentando 24 horas pra gente. É o que está acontecendo, é a criação, é o que está acontecendo. Então tem gente que vai, ora, aí ele falou, né? Ora a vontade querida, né? A vontade querida, ela se apresenta, faz a criatura conhecer o que Deus quer e a criatura é livre para aceitar ou não. Quem vive na vontade divina sempre aceita. E quem vive na vontade humana, ora aceita, ora não aceita. E quem vive na vontade humana e na santidade humana vai às vezes seguir fielmente o que Deus está
o que Deus pede, mas é seguindo ordens, vivendo como servo, seguindo as ordens. Mas vai ter sempre uma vontade ali viva, operando uma vontade humana que opera ali na alma, que vai estar sempre em contraste e oposição à vontade de Deus e vai viver uma guerra interior. É o que São Paulo falou: quem me livrar desse corpo de morte? Que quer dar morte ao bem que eu quero fazer. Essa vontade que tem dentro da pessoa que quer dar morte ao bem que ela quer fazer, que é a vontade de Deus. Então, quem vive na vontade humana não vai seguir esse plano. Ora vai seguir o que Deus quer, a vontade ordenada, a vontade querida, ora não. E aí vai viver na permissiva, porque aí Deus deixa a gente livre. Só que se você está na permissiva, tem justiça. Cai a justiça. E a vontade ordenada, ora vai fazer, ora não vai fazer. O que está na ordem de cada cristão fazer. Vai viver, cai e levanta, cai e levanta. Então, quem vive na vontade humana não segue esse plano. Sai desse plano, sai dessa rota, desse plano que Deus traçou. Quem vive na vontade divina vai ter a iluminação, a luz para saber o que Deus quer. O que você quer, só a vontade divina. Ela não vai te deixar assim, cego, sem saber o que Deus quer. Você vai entender, você vai ter essa comunicação com Deus, Ele vai te falar a vontade dEle, Ele vai te dar a vontade dEle como dom. Então você vai ter essa iluminação do que fazer. O que fazer qual resposta que você dá em cada momento, em cada ato. É Deus que vai estar operando, né, no seu ato. Quem vive na vontade humana sai da rota. E geralmente e a pessoa segue seus próprios gostos, o que é agradável, o que é bom para ela, o que satisfaz o eu. Tem muito isso, a vontade humana quer satisfação pessoal, é egoísta. E aí vive, não quer fazer a vontade de Deus porque tem um sacrifício, porque vai ter uma renúncia, né? Então não vai, fica paralisado no bem, não faz. Porque é difícil, porque vai ter um sacrifício e ela quer sempre. Muitos vão viver assim, né? Sem esse não querer fazer a vontade de Deus, porque tem uma morte do eu, não quer dar morte pro eu. Quem vive no humano vai, se for uma coisa que custa, né? Que tem um sacrifício, não, vou ficar aqui mesmo no descanso, né? Não vou fazer nada porque custa muito. E aí a pessoa tem umas trevas na mente, né? Ai, mas não é possível viver santidade porque é muito difícil, eu não consigo amar as pessoas. Tem umas trevas, assim, porque quem ama não é a gente, é Deus. É Ele que dispõe tudo. Mas como a pessoa não quer, então ela fica colocando 1001 dificuldades para viver na divina vontade, para viver a santidade. Coloca 1001 dificuldades. É cheia de não, mas não pode, não sei o quê, cheia de coisa na cabeça. Quem vive na vontade divina segue a rota, custe o que custar. Não tem medo de seguir a rota. Porque por causa do amor que tem por Deus e da confiança. Se segue a rota, custe o que custar por causa do amor que tem no seu coração, que é o próprio amor divino, e a luz, você sabe, eu vou fazer porque eu não preciso ter medo, porque é Deus que vai fazer. É Ele que é tudo. É dele que vai vir tudo. Eu não sou nada, é Ele que é tudo. Então você não tem medo. Você só quer agradar a Deus porque tem essa luz que Ele fala o que Ele quer e o que é agradável para Ele. Você quer amar, você quer corresponder. Você entende o propósito que você foi criada para amar, para ser uma morada divina. Você tem todos esses elementos na sua inteligência para entender o propósito de Deus, o plano dele, e saber que você é um nada, que Ele quer tudo, que Ele vai fazer, então você não tem medo. Você vai fazer, custe o que custar. Os propósitos dele, você não quer atrapalhar os projetos dele. Então a gente vive a vida divina, é viver o que Jesus formou lá atrás com a vida humana dele. Adão, a gente ia receber essa vida de Adão, né? Essa herança de Adão. Mas a gente ia receber isso como herança
de Adão, mas ele pecou. E aí, aí Jesus veio e refez tudo. Adão pisou na bola, a gente refez tudo, Jesus refez tudo, e a partir de Jesus a gente recebe, ele divinizou todos os atos humanos. Ele divinizou todos os atos humanos e doou essa vida para a gente viver. Então a gente vive numa alegria muito grande de saber que a gente está vivendo essa vida que Jesus projetou, essa vida que Jesus refez, esses atos que Jesus refez. Ele fala, né, que a vida oculta dele, que muita gente fica só focada assim na paixão, na vida pública e na paixão. Mas com os atos que ele fez na vida oculta, ele divinizou todos os atos da vida natural, da vida do homem. Dormir, comer, as coisas naturais, trabalhar. Então a gente viver esses atos nessa rota que Jesus traçou. Tudo que ele fez na vida oculta divinizou todas as ações humanas, formou o que a gente não recebeu por causa do pecado original, e aí Adão pecou e acabou que a gente recebeu, foi a herança do pecado. Jesus devolve com a vida dele. Então a gente vive essa vida, a vida divina que Jesus formou quando ele viveu na terra, e viver todos esses atos divinos e ser a divina vontade agindo em cada ato nosso, né? Viver nessa por causa de Jesus, foi por causa de Jesus que a gente pode hoje viver essa vida constante da divina vontade, ser a atora, né, que vai agir em cada ato nosso, nos atos mais comuns. Nos atos mais comuns, em dormir, comer, trabalhar. Isso só é possível porque Jesus devolveu essa vida, porque o próprio Deus se encarnou e devolveu isso. Então, porque esses atos, né, mais simples, se Jesus não tivesse vivido isso, esse ato não seria divino. Se Jesus não tivesse vivido isso, esse ato não seria divino. Sofrer, comer, trabalhar, andar. O próprio Deus devolveu isso, refez tudo. E a gente vive às custas de Jesus, dos méritos de Jesus. Então a gente vive nesse plano traçado por Deus, né, nessa rota, e não sai disso. E vive igual Jesus viveu. E Ele que vive em nós, Ele que vive em nós essa vida que Deus já tinha projetado ab eterno. Então, o objetivo de Jesus, então a Luísa fala, né, nessa introdução, que parece que a divina vontade quer encerrar sua vida constante nos atos dela. Como se encerrar o ato divino em cada ato dela, para a vida desse ato ser vida divina. E esse é o objetivo de Deus. O objetivo de todos os méritos de Jesus, dos méritos conquistados por Jesus, foi isso. Tanto que ele fala, né, que a vinda dele, o principal objetivo da vinda dele não foi só salvar o homem, mas o reino da divina vontade. E no reino da divina vontade, o reino da divina vontade é Deus ter esses filhos, onde ele mora e ele age em cada ato da criatura. Então os méritos conquistados por Jesus foi para conquistar isso. Para Deus ser, para cada ato da criatura ter como vida e princípio e vida a divina vontade operando, como ele falou, né, no trecho aqui, a divina vontade operante. Aqui, ó, constante. O outro modo é constante, ele desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. Então, os méritos conquistados por Jesus foi para que isso acontecesse, para que a gente vivesse isso aqui, ó.
A vontade divina desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato e põe nela sua vida, sua santidade, sua virtude operativa. Para chegar a isso, a alma deve estar habituada à vontade querida e ordenada. Esta prepara o vazio humano para receber o ato constante do fiat divino. Foi para isso que Deus nos criou. E aí os méritos de Jesus resgatou esse modo de viver. Mas não só o constante, né? O constante chama o ato cumprido e completo. Para ser Deus agindo. E o ato que ele faz é completo. É Deus agindo. Ele sempre faz coisas... o ato dele sempre inclui tudo. Aí ele vai explicar essa parte do ato cumprido e completo. Mas o ato dele é um ato único, né? Está incluído no ato único. É Deus agindo na criatura. Se está nesse modo constante, é Deus que está agindo o tempo todo. Ele faz coisas incríveis como só Fiat. Então, uma atitude sua, uma coisa que ele faz, um pensamento, gera vida para milhões de almas. Um pensamento dele, através da sua mente. Um pensamento dele envolve céus e terra. Envolve o passado, presente e futuro. Alcança o passado, presente e futuro. Gera vida, igual o sol. O sol, ele só brilha lá no alto lá do céu, mas ele está gerando milhões de atos, milhões de... Quantas plantas estão dependentes do raio do sol? Quanta coisa um raio de sol faz? Quanta coisa um raio de sol faz? O sol, a luz do sol amadurece frutos. Mas quantos frutos? Milhões ao mesmo tempo. Milhões de frutos ao mesmo tempo. Quantas colore as flores, mas quantas flores, todas da terra, que estão lá recebendo a luz do sol. E é tudo na criação, porque ele deu o exemplo da criação, né, do ato cumprido e completo. Por que encerra tudo? A criação, ela tá uma coisa dependendo da outra. Então, por exemplo, a cadeia alimentar. Os animais não são atos, os animais não são separados um do outro, um depende do outro. Tem o reino lá animal, o leão, o boi, os insetos, mas eles parece que está separado, mas não tá, é tudo junto. Tudo faz parte da cadeia alimentar. A barata tem uma função ali, por mais que eu tenha pavor de barata, mas ela tem uma função ali na cadeia alimentar. É um ecossistema. O sistema significa coisas unidas, e cada um tem seu papel na criação. Então, é um ato cumprido e completo. Tudo que Deus faz é completo. Alcança, não é um ato isolado. Alcança. Uma coisa que Deus fala através de você vai alcançar várias almas e uma coisa que uma alma entende, que uma pessoa entende, muda o rumo da história dela. Uma coisa que Deus fala, por exemplo, uma coisa que Deus fala ilumina uma pessoa que está lá nas trevas, um assassino. Uma coisa que Deus fala para ele, que ele ouve Deus falando, muda o rumo da história. Ele para de ser assassino e aí ele começa a servir a Deus e ele se torna pastor. Aí, ou um sacerdote, tô lembrando pastor, porque eu lembrei do cara lá, muçulmano, que foi para a igreja protestante. Ele foi para a igreja protestante, mas, enfim, foi para Cristo. E isso, o que gera na vida dele? Ele vai ter um filho, ele vai casar, ele vai ensinar o filho a ser também, a também seguir a Cristo, vai arrumar uma esposa que também é cristã, por exemplo, aí esses filhos dele vão ter filhos, isso vai sendo multiplicado. Então, esse ato, daquela palavra que Deus falou ali, tem um alcance de atos assim, infinitos. Então, é um ato cumprido e completo que gera vida para várias pessoas. E aí, esse filho que ele teve também vai ter atos diferentes. A história dele vai ser diferente por causa disso que ele recebeu do pai. Então, muda tudo. Um ato de Deus, uma palavra de Deus muda muita coisa, muda tudo, envolve várias coisas.
Não é isolado. Não foi ali só na vida dele, naquele momento que ele mudou. Não vai, isso vai gerando um bem em cadeias. E o mal também é a mesma coisa, né? Por isso que fala na Bíblia. O pecado alcança 7 gerações, mas a bênção de Deus também, então, alcança várias pessoas. E uma pessoa alcançada por Deus alcança outras. Então, tá tudo conectado. Igual na criação. Não é separado. Então, ele fala aqui, né? Que Deus já tinha projetado. Então, Jesus, a gente vive essa vida que Jesus doou. Foi para isso que Deus, os méritos de Jesus foi para isso, para a gente viver na divina vontade. Foi para isso, para que Ele pudesse colocar, que Deus nos criou para a gente viver assim. Cada ato nosso fosse orientado por Ele, tivesse a bênção dele, o mover dele em cada respiração nossa. Foi para isso que a gente foi criado. Ele nos criou para a gente fazer vida juntos, que Ele morasse em nós e tudo que a gente fizer não ser a gente sozinho fazendo. É Deus junto com a criatura. É a vontade de Deus, é Deus junto. Ela não está sozinha, essa criatura não está sozinha. É Deus que está nela. Cada criatura fosse assim. Cada um de nós uma morada divina. Cada um de nós, Deus morando e agindo através de cada criatura. Foi para isso que a gente foi criado. Para viver nessa liberdade. Aí foi explicado. O que é a verdadeira liberdade? Como foi explicado? A verdadeira liberdade não é a gente escolher o mal, não é viver livre. Se você sai da vontade de Deus, desse paraíso da vontade de Deus, você não vai ser livre, você vai ser escravo. A verdadeira liberdade é você andar ali, como Deus falou para Adão e Eva, pode comer, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Então, a verdadeira liberdade era eles comer qualquer um dos frutos do jardim, menos aquele. Porque aquele ia causar morte, e Deus falou, por que não? Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Então, a verdadeira liberdade era comer de qualquer um dos frutos do jardim e viver ali, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e viver ali na proteção de Deus, e viver com a vontade de Deus, seguros na vontade de Deus. Seguros e saber que onde eles colocassem o pé, onde eles tocassem, não ia fazer mal, não ia ter morte, não ia ter morte. Então você vive na casa do Pai e tudo que você pode andar tranquilo, feliz, tranquilo, em paz, sabendo que seu Pai está ali. Isso que é a verdadeira liberdade. A liberdade é quando você sai dessa proteção de Deus, dessa vida com Deus, expulsa Deus do seu coração e fala, eu que agora eu que agora escolho, eu que agora falo o que é bom, o que não é, o que é mal, você vira escravo. Viver na vontade humana é liberdade, a pessoa tem liberdade? Sair da vontade divina, viver com a vontade humana, a pessoa é livre, verdadeiramente livre? Ou ela é escrava das suas paixões? A gente vê a gente quando está vivendo, quando a gente vive nos vícios, se você vive fora da vontade de Deus, né? E está vivendo, por exemplo, na vontade humana, totalmente entregue às suas paixões e satisfazendo a sua carne. Se você viver satisfazendo livremente a sua carne, você vai ser escravo dela. Você vai ser escravo de bebida, você vai ser escravo de droga, você vai ser... Quem é viciado em bebida, ela é livre? Ou ela quer parar? Muitos falam assim, eu não consigo parar de beber. Isso é liberdade? Não é. Você está sendo escravo do vício. Se você der liberdade para sua carne e viver só para satisfazer o seu eu, você se torna escravo de você mesmo, das suas paixões, dos seus hormônios, do seu hormônio. Faz coisas horríveis, negras, pretas.
escravidão e não consegue sair. Isso não é liberdade. É uma falsa liberdade. A liberdade original foi aquela projetada pura lá, que Adão e Eva poderiam comer todos os frutos do jardim. Todos, tinham várias opções. Eles eram livres para comer várias, só tinha uma que não podia. Comer tudo o que quisessem, menos a árvore do bem e do mal. Então tinha uma liberdade ali. Tinha coisas lindas para eles viver, só não podia uma. Isso era a verdadeira liberdade, a liberdade original, não é? Liberdade não é essa que a gente pensa que é falsa liberdade. Então, se a gente é um nada, se a gente sem Deus é cego, surdo, a gente é um nada, um vazio. E como Deus falou, o homem só tem capacidade de conhecer junto comigo. Como que vai ser verdadeira liberdade se você se afasta de Deus e vai ficar cego sozinho? E vai ficar sozinho. E você não consegue enxergar um perigo ali na sua frente. Se você sai na esquina ali, pode acontecer uma coisa. Você não tem capacidade de enxergar que vai acontecer alguma coisa ruim. Isso não é liberdade. Você vive escravo do medo. Se você tá sozinho, você vai ficar com medo de tudo. De tudo. Você vai ficar preso em casa com medo. Com medo de sair na porta e acontecer alguma coisa. E às vezes não vai acontecer nada, mas você fica preso com medo de sair. E não sai. Ou às vezes vai acontecer e você sai, porque você não sabe, você é cego. Então não é liberdade. E você fica ali preso no seu medo. Ou vive muito solto na ignorância e acaba se machucando, e acaba se ferindo. Ou ferindo seus filhos, as pessoas que você ama, porque você não conhece, você não sabe. Você não tem a luz, você está cego. Então, é a imagem que vê assim, a pessoa amarrada, vendo tudo de cabeça para baixo, numa escuridão, apalpando assim as coisas. Isso é liberdade? Não é. Liberdade é você ter a luz para enxergar o caminho seguro, o caminho do bem, e saber que Deus está ali com você o tempo todo te mostrando onde você pode ir. E ficar em paz e ficar seguro, como foi o exemplo do bebezinho. O bebê tá lá dormindo tranquilo, porque sabe que a mãe tá cuidando dele. Que ela sabe os perigos, né? Ele não sabe, mas ele pode ficar tranquilo, que ele tá sob a proteção ali do pai. E ele fica em paz, dormindo igual um anjinho. Mas se ele não tem, se ele tá solto, né? A Deus dará, ele vai ficar com medo. Com medo. E foi o que Adão fez, né? Quando ele pecou. Se escondeu com medo. E antes ele ficava livre lá no jardim, passeando, conversando com Deus. Quando aconteceu o pecado, o que ele fez? Se escondeu. Ficou lá com medo, se escondido. Então isso não é liberdade, não. Então, se a situação é essa, né? Não é verdadeira liberdade. Então, muita gente pode questionar assim, mas então por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Ele não devia ter deixado abandonado o homem assim? Não devia ter expulso do paraíso, devia ter deixado Adão e Eva no paraíso, mesmo com o pecado original e a malícia que aconteceu. Mas não tinha como foi explicado, né? Vamos entender essa parte aqui, foi explicado que não teria como, porque teve uma malícia muito grande, ele sabia que não podia comer. Não foi uma ignorância, não foi por ignorância. Eu não sabia que não podia comer, ele sabia, Deus tinha explicado muito bem. Deus deu inteligência para o homem. Adão é por natureza que Deus é o que Deus colocou nele foi ele mesmo. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e era por graça o que Deus é por natureza. Então não tinha falta de inteligência ali, falta de alguma coisa, não tinha. Foi por uma vontade mesmo, ele fez consciente esse ato. Consciente. Então se ele continuasse, ele como foi falado, ele teve aquele gosto pelo que ele fez. Como que Deus ia confiar que ele não ia fazer de novo? Como que ia ser isso? E Deus não é um pai ignorante, né? Ele vê tudo. Então, na hora que aconteceu, porque a malícia foi muito grande, na hora que Deus, na conversa ali com Deus, o que ele falou? Ele culpou Deus. Ele culpou Deus. Ele não reconheceu, ele não pediu perdão, reconheceu, eu errei, me perdoa. Não, ele culpou Deus, foi a mulher.
Foi a mulher que você me deu. Então, como que ia ser isso? Ele ia fazer outra coisa se ele continuasse, tá bom, Adão, tá bom, volta, vamos, deixa pra lá isso aí. Já pensou se fosse assim? Não tem lógica isso. Deixa pra lá, tá bom, tem nada não. Vai lá. Tem nada não. É assim mesmo. O que ia acontecer? Ele ia fazer de novo outra coisa errada. Ele ia fazer outra coisa errada. E ia conversar com Deus, ia falar de novo. Foi meu filho, foi não sei o quê. Então, como que ia viver assim? Não tinha como. Ele ia passar isso para os filhos, essa desconfiança de Deus. Ele ia viver assim, ora confia em Deus, ora não confia. Ia viver numa inconstância, não ia ser a vontade divina constantemente. Quebrou ali a vontade divina constante. Como que ia ser isso? Não tinha como. Que é o que foi explicado aqui. Santidade divina, ou é ou não é. Não tem esse negócio. Ora eu faço a vontade de Deus, ora não. Não tem isso na santidade divina. Santidade divina, ou é ou não é. Ou é sempre a vontade de Deus, constante, ou não é. Ou então é santidade humana. É santidade das virtudes, ou é ou não é. Se não é sempre constante, não é santidade divina. Porque Deus é constante, você é por graça o que ele é por natureza. Então, ou é ou não é. Então, você tem que estar bem consciente disso, né? A gente tem que estar bem consciente disso. Então, não tinha como ele ficar lá com essa malícia. Então, só Jesus mesmo para resolver a situação, né? Só Jesus mesmo para resolver a situação. E unir de novo a vontade divina e a vontade humana. Então, agora o que resta é o que a gente tem que fazer, né? O que resta, esse modo de falar. O que a gente tem que fazer? Entender tudo isso que aconteceu. Ter consciência do que aconteceu. Ter consciência da gravidade que foi o pecado original. Entender toda a consequência. Entender que tudo que é de mal veio por causa desse ato, né? Tudo começou lá no pecado original, do homem se rebelar contra Deus. Contra Deus. Entender tudo isso, nunca querer fazer nossa vontade, nunca. Então, a gente tem elementos, assim, poderosos para mandar nossa vontade humana e pastar. Que a gente sabe, por A mais B, o que ela faz. O que aconteceu? Então, a gente tem, assim, elementos incríveis para poder nunca querer fazer nossa vontade. Nunca. A gente vê Jesus na cruz e ele tomou sobre si todas as nossas culpas. Então, assim, olhando para ele, meu Deus, o que gerou essa culpa? Mas não é pra gente olhar para Jesus e ficar assim, nossa, foi eu que fiz isso e ficar, né? O que a gente olha para Jesus e pensa, como Deus ama, como Ele ama e quer que a gente veja a consequência do que é viver na vontade humana e não querer nunca mais. E ver como Ele quer que a gente viva com a vontade divina. Olhar para Jesus e ver assim, que amor infinito. Que veio, né, não só para nos salvar, mas para todos esses méritos dele, todo o sofrimento, quanto custou. A gente olha para a vida dele, para o sofrimento dele e vê o quanto custou esse reino. Custou todo o sangue de Deus. E a gente pensar, meu Deus, eu nunca quero nunca fazer a minha vontade, nunca, 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 e nem um ato, nem uma respiração minha. E a gente tem elementos assim incríveis para iluminar nossa inteligência e não querer nunca. Então, lendo o livro do céu, é conhecendo toda essa história, tudo que Deus fala, tudo que Ele revela para poder nunca querer fazer nossa vontade. Então, a gente tem que viver numa consciência muito grande dessa constância, né? Não adianta você ficar... Não tem como enganar Deus. A vontade humana quer enganar Deus. Fazer um ato de vontade humana consciente e fingir que está vivendo na divina vontade, que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Viver nessa consciência e não querer falhar, não querer nunca fazer sua vontade. Viver nessa intenção pura, constantemente, nunca fazer sua vontade
Se foi, como foi falado aqui, se foi por um momento assim que você fez um ato de vontade que não era a vontade querida, mas você não teve a intenção, Deus vai te corrigir, vai vir, você estava na vontade permissiva, vai vir justiça, Deus vai te mostrar que estava errado, que não era a vontade querida dele. Mas como você está aprendendo, essa queda vai trazer luz, né? E você não, se acontecer, né, na vontade permissiva e vier consequência, você não vai fazer, você não vai culpar Deus, como aconteceu no Éden, né? Ah, eu fiz isso porque o Senhor não me falou, porque isso, porque aquilo. Não, não existe isso. Deus deu inteligência para todo mundo. Não é culpar Deus. É pedir perdão. Eu errei, eu não... Reconhecer, ser humilde, reconhecer. Eu devia ter mais, né? Eu errei. E saber também, eu sou nada. Eu tô... A gente aprende errando. A gente aprende errando. Mas não ter a intenção de falhar. Não ter a intenção nunca de fazer sua vontade. Né? Como Jesus fala que ele supre com a vida dele, com os méritos dele, a nossa miséria, né? Ele supre essa vida. É ele que está vivendo em você. Mas não tem como ele suprir nossa intenção. Porque nós somos livres. A nossa intenção é a nossa vontade, né? De nunca querer fazer nunca dar um ato à nossa vontade humana. Isso ele não vai tirar de nós. A vontade tem que ser a gente. A vontade, e não a intenção, a vontade de nunca querer fazer da vida a nossa vontade. Isso tem que ser a gente, né? Tipo assim, nós somos livres. Ele deu, a gente tem vontade. Então, viver nessa constante intenção. E se for ignorância, Jesus perdoa. Ele te mostra que está errado para você voltar para o caminho. Pede perdão e aprende a lição e aquilo ali vira luz para todo mundo. E a gente está em grupo aprendendo, estudando e essa luz vai para todo mundo também viver, aprender com aquela situação. Vira uma lição, né? Mas Deus não vai passar, se foi um ato de vontade humana consciente, não tem esse negócio, Deus vai passar a mão na cabeça e Jesus é misericordioso, isso é santidade humana. Na divina vontade não tem isso. Ou é ou não é. Não tem essa conversa. Viver na vontade divina, a gente tem que entender, não ser homem nem mulher, a gente não vai ser homem, ser humano ou mulher, ser humana, não tem. A gente tem que ser divino. Se você pensar ser humano, já vem vontade humana, concupiscência, e o que a gente tem que ser então? Divino, filho de Deus. Ele nos criou a imagem e semelhança dele para viver como filho, para viver como sendo outro ele, outro Jesus, um pequeno Deus. É isso que a gente tem que viver, nessa consciência. Porque senão a gente fica assim, eu sou humano, então é normal, é assim, eu posso de vez em quando fazer a minha vontade humana, porque eu sou humano, então é normal eu de vez em quando dar uma escapulida e fazer a minha vontade humana e não ficar só sempre a vontade de Deus. É normal se eu de vez em quando fazer a minha vontade. Então não é santidade divina. Não é santidade divina. Se você vive pensando assim. E nem se importa com as suas intenções. E acha que é normal ficar com a intenção errada e de vez em quando dar vida à sua vontade humana, que é um sacrifício muito grande, então não tem como, é impossível ficar nisso. Porque aí você começa a pensar que você é humano, você vai falar, é impossível então viver isso. É impossível. Então não tem como, de vez em quando eu vou dar vida à minha vontade humana, isso é normal. Então, para com isso, né? Não pensa assim. Então nesse trecho ele falou que a divina vontade tem diferentes modos de agir de acordo com as disposições das criaturas. Então, de acordo com a disposição da criatura, de sempre
está na vontade querida de sempre falar sim, fiat para Deus, né, que ele falou. A vontade dele se mostra e a criatura tem a liberdade ou não de fazer, de seguir, né, de falar também o fiat, de acordo com a disposição dela. Aí vem a vontade ordenada, constante e cumprida. Isso vai ser de acordo com a liberdade das criaturas, a disposição. E a disposição, para a criatura ter essa disposição de sempre estar nesse modo constante, né? Habituada à vontade querida e ordenada. E aí a vontade divina vai operar na criatura constantemente. E forma o ato cumprido e completo. Para chegar nisso, a criatura tem que conhecer a vontade divina. Aí que mora o livro do céu, né? Porque falou, todas as criaturas estão sob o império da vontade divina. Não tem nenhuma que você nasceu, tá na terra, sua alma foi criada, você está sob o império da vontade divina. Deus quis. Mas, de acordo com a disposição da criatura, ela entra nesse plano, segue esses atos que Deus planejou, que Deus traçou. Mas isso vai depender do conhecimento, para ela ter disposição em sempre querer a vontade de Deus e pedir, vem reinar na minha vontade, vem morar em mim, para ter essa disposição de falar, eu quero só a vontade divina, custe o que custar. Eu quero, Pai, o Senhor agindo em cada ato meu, em cada respiração minha. Para gerar essa disposição, tem que ter o conhecimento, você tem que conhecer o valor da vontade divina, conhecer o valor e dar mais valor nela do que você dá para a sua própria vida. Tem que conhecer. E aonde que está o conhecimento sobre o fiat divino, sobre a vontade divina? No livro do céu. É lá que está. É no livro do céu. E aí a disposição da criatura vai depender desse conhecimento que Deus revela no livro do céu. E o quanto a gente conhece o livro do céu e compreende. E quanto mais a gente entrega a nossa vontade para Deus e vive nessa constância, mais a gente entende. Porque aí Ele vai estar morando em você. A sua mente vai ser unida com a dele, então você vai ter mais capacidade para conhecer, vai conhecer mais ainda. Vai ter mais luz para conhecer, porque vai ser a própria mente dele. Então, quanto que ela consegue dispor na vida as decisões em cima dos conhecimentos do livro do céu? O livro do céu é a chave, né, dessa disposição. Vai tendo mais disposição à medida que mais tem compreensão do valor da vontade divina. Por isso que Jesus fala, não é só conhecer, tem que conhecer o valor, não é só ler por ler o livro do céu. E dominar, tem que dominar. Então tem vários estágios, né, nessa caminhada. Para viver essa vida na divina vontade, né, tem que conhecer. O livro do céu é a chave para conhecer. Porque a pessoa pode até, ali num momento, fazer a vontade de Deus, aceitar, né, fazer um ato de vontade divina, corresponder ao que está acontecendo, aceitar. Mas vai ser uma vida assim, ora a vontade divina, ora a vontade humana. E aí, o que Jesus fala, né? Que Jesus fala muito no livro do céu, que é o conhecer, que é o que falta é conhecer a divina vontade. Porque ela tá no meio, ela tá em tudo, mas as pessoas não conhecem. Ela tá isolada. Então, às vezes, a pessoa até corresponde ao que está acontecendo, mas ela não vê a vontade divina, ela nem sabe que ela existe. Ela vai saber lá no juízo particular, mas ela também vai ter ido muitas vezes contra a vontade divina. Então, Jesus fala que o que falta é conhecer, o mundo tem que conhecer a vontade divina. Ela está isolada, ela está à nossa frente, a gente está respirando ela, a gente só está respirando porque Deus quer, porque ama, porque é a vontade dele, é o fiat dele que criou tudo e conserva tudo. Mas a gente vive cego, sem esse conhecimento do livro do céu, a gente vive respirando a vontade divina sem dar atenção, sem dar essa correspondência, sem amar ela, sem tomar posse dessa vida que Jesus alcançou pra gente. Que a gente não ama, então falta conhecer a vontade divina, saber que é ela que é a fonte de tudo e querer corresponder,
conhecer como ela é maravilhosa, santa, que ela que é a fonte da vida. E aí o conhecimento te leva a ter essa disposição de querer sempre ela, sempre a vontade divina, sempre corresponder, sempre... E saber que ela quer descer no seu ato, que ela quer fazer, que Deus quer morar em você e fazer em você o que você está fazendo, coisas naturais, tudo, a respiração, tudo, ser um ato na vontade divina. Então falta esse conhecimento. Então a gente às vezes fica triste porque muitas pessoas não se interessam pelo livro do céu. E vive lá conhecendo tudo. São Tomás de Aquino, fica lá toda a vida, um monte de gente debruçado nos livros de São Tomás de Aquino e nos discípulos de São Tomás de Aquino e o que São Tomás de Aquino falou e não sei o que, e não dá atenção pro livro do céu, né? Mas tudo tem um propósito, né? Como foi falado na escola. Tudo tem um propósito. Porque o São Tomás de Aquino leva a pessoa a conhecer mais sobre a alma, sobre a vontade, sobre a inteligência, saber que tem uma alma, né? Então, tudo tem um propósito. Usando a inteligência, né? Porque a santidade divina acontece na inteligência, memória e vontade. É onde está refletida a imagem de Deus. A Santíssima Trindade está refletida na inteligência, memória e vontade. É isso que está no livro do céu. Então, pode até ajudar, né? Tem propósitos com isso. Então, ele fala, muitas vezes, a vontade divina, né? A vontade divina tem modos surpreendentes de agir e diferentes de agir. E opera segundo as disposições das criaturas. Muitas vezes, a vontade divina faz conhecer o que ela quer, mas deixa a decisão das criaturas fazê-lo ou não fazê-lo. E esta é a vontade querida. Então, a vontade querida, por exemplo, se apresenta nas circunstâncias. Às vezes, seu marido falando. É simples, é de um jeito simples, aí, porque assim, a vontade manda fazer a gente ver tudo complicado. Como que eu vou entender? Como que a divina vontade vai me mostrar o que ela quer? Seu marido te chamando pra fazer café. Como a Aline falou no vídeo. Faz lá o café pra mim. Meu marido também fica. Michele, acorda, os meninos vão pra escola. Vamos levantar pra fazer café pros meninos. Aí vai eu fazer o café pras crianças, pra escola. E é a vontade querida se apresentando. Eu tenho liberdade, como ele falou, fazê-lo ou não fazê-lo. Deus não me obriga a levantar e fazer o café. Eu vou porque eu quero sempre a vontade de Deus. E eu sei que o meu marido é autoridade, eu obedeço e tudo fica bem. E é a ordem. Tô de repouso. Fiz uma cirurgia, estou de repouso, mas eu não estou mais de repouso absoluto, que eu não posso levantar da cama. Enquanto eu estava de repouso absoluto, mais ou menos ali uns 15 dias, não, uns 10 dias, antes de tirar os pontos, ele não me chamava para fazer nada. Ele lá ia fazer tudo, mas depois que eu fui à médica, ela falou, agora já pode fazer mais coisas, aí eu vou ajudar ele. Então é a vontade querida. Aí você tem a liberdade de falar, eu não vou. Vai pastar, marido. E ele vai pastar mesmo, né? Vai pastar mesmo. Aí é uma outra mulher. Como foi falado, se a gente cai nessa conversa aí de feminista, mulher empoderada e não sei o quê, dá ruim. Dá ruim. Depois seu casamento destruído, você vai ficar chorando, como tem muitas chorando, porque vai nesse pensamento aí feminista, querendo ser a esposa troféu. Eu nem sabia que é isso, meu colega estava explicando, a esposa troféu. O marido faz tudo, o marido é rico e ela só vive para ser bonita, para ele mostrar para as outras pessoas. E ela não faz nada em casa, nada, 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 nada. A única coisa que ela tem que fazer é se arrumar, ficar bonita. Mas aí muitas querem ser essa esposa troféu e o marido não é. Ele não é ele não tem como bancar essa. Aí as outras vê as influências lá na mídia e quer ser igual. Só que elas que estão lá mostrando, elas têm um monte de empregada. E a pessoa normal, comum, não tem e quer fazer a mesma coisa.
E aí começa a achar que o marido dela não presta e não sei o quê, e aí é vontade humana, meu Deus do céu, trevas. E não quer fazer nada. Aí quer que o marido trabalhe fora e ela não trabalha e ele ainda faz as coisas dentro de casa, como eu já vi. Nossa, meu Deus. Como a gente vê acontecer. Aí ela fica lá, não quer fazer nada e ele tem que trabalhar fora e fazer tudo dentro de casa. Acontece isso, é muito triste. Então, aí a vontade querida se apresenta para todo mundo. Ela faz conhecer o que quer, tá ali na ordem, uma coisa assim lógica. Só que as criaturas são livres para fazer ou não. Mas se não faz, tem consequência. É só sofrimento, só pancada, né? Sofrimento. O marido sai de casa. O casamento fica complicado. E outras vezes se apresenta a vontade ordenada, que é a ordem dos nossos ofícios, a ordem natural das coisas, tomar banho, se arrumar, a ordem do que a esposa tem que fazer, o filho, a ordem do ser humano natural ali e as leis também, né? Os mandamentos, como foi falado. Os mandamentos, que ele falou assim, dos cristãos, né? A ordem se apresenta, mas também, e ele dá graças duplicadas para fazer que se cumpra essa ordem. Tudo que Deus deu como ordem para o homem, ele que dá a graça para a gente fazer. Isso é para todos os cristãos. A ordem natural da vida. E é o mandamento também, a doutrina, seguir as orientações, por exemplo, liturgia, tá tudo ordenado, né? Tudo ordenado. Seguir essas regras, essas ordens, e Deus dá graça duplicado para todo mundo seguir. E quem não segue não pode ser nem chamado de cristãos. Os mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, isso aí. Quem mata não pode ser chamado de cristão. Quem mata ou é a favor da morte? É uma regra muito clara de Deus, não matar. E aí você vai lá e mata seu próprio filho na sua barriga? Aborto? Complicado, né? E aí, ou então você apoia essa ideia, essa causa? A gente tem que ser livre para fazer o que quer, até matar. Não, mas não é um ser humano. Claro que é um ser humano. É uma vida que está ali, que é a vontade de Deus. Então, você não segue essa regra, não segue a divina vontade ordenada, não pode nem ser chamado de cristão. Seguir o exemplo de Cristo, o pensamento dele. Aí a gente vê muito a vida de Jesus. Os seguidores de Cristo têm que ser como Cristo. A gente vê a vida de Jesus lá na Valtorta. Então, não seguir essa ordem da vida de Jesus, do que ele pensa, do que Deus pensa, não pode ser chamado de cristão. E a vontade constante, a alma já tem que ter uma disposição maior. Já tem que ter uma maior disposição da pessoa para viver nessa vontade constante, porque aí vai ser Deus agindo. Aí Deus vai agir. Deus vai descer no ato da criatura. E aí isso acontece para a pessoa viver assim, é o livro do céu. Porque aí a gente vai conhecer que isso é possível. Porque como que eu ia saber disso? Que Deus ia agir no meu ato. Não tem como sem conhecer. E isso tá no livro do céu. Essa vida desse jeito. Deus descer no ato da criatura. Porque ele fala que ele não quer fazer isso sem a pessoa saber. Por isso que ele fala tão importante o conhecimento. Ele fala isso. A vontade dele quer agir na criatura, quer descer no ato da criatura, mas ele quer que a pessoa saiba. Que chame a vontade dele. Ele fala isso num dos trechos, que tem que ter o conhecimento por isso, porque ele não quer agir no ato da criatura, sem a criatura saber que ele está agindo, sem ter um relacionamento com ele, sem chamar, sem querer, sem amar muito a vontade dele e querer que ela desça. Ela não quer atropelar a criatura e violentar, não é assim. Então tem que ter o conhecimento. E onde que está esse conhecimento? No livro do céu. Então o livro do céu é uma peça-chave, né? Não tem como, porque está no livro do céu. Eu não tinha revelado isso para ninguém, a não ser para a Luísa. A Luísa foi a primeira que recebeu esse conhecimento. Então tá lá no livro do céu, não tem como.
ter essa vontade, esse modo constante que ele desce no ato da criatura sem o conhecimento para a criatura chamar. Ele fala isso em outros trechos, né? Aí ele põe a santidade dele, como é um ato dele, ele põe a santidade dele e a virtude operativa. A virtude operativa. Mas para chegar a isso, ela tem que ter o conhecimento sobre a divina vontade. Mas para chegar a constante, a pessoa tem que estar habituada à vontade ordenada, querida e ordenada. Em toda situação, ela sempre escolheu a vontade divina, como ele falou aqui. A vontade divina se apresenta, mas a criatura é livre para decidir fazê-lo ou não. E a vontade ordenada, a gente sabe quais são. E quem não segue não pode se dizer cristão. A pessoa também tem a ordem de Deus, mas ninguém é obrigado a seguir. Ele não obriga ninguém. Mas se você não segue, você não pode se dizer nem sequer cristão. Então, o vazio para acontecer esse modo constante é se a criatura está habituada, se ela sempre quer a vontade divina, querida e ordenada. Se você quer sempre a vontade querida e ordenada, aí ele desce no ato da criatura. Se ela já está habituada à vontade querida e ordenada, ele desce no ato da criatura. Se a criatura está acostumada a responder quando a vontade divina traz uma circunstância, ela obedece sempre. A circunstância acontece e a criatura obedece sempre, sempre, sempre. Está acostumada à ordem, está ordenada, gosta, até ama a ordem. Não quer nunca sair da ordem. Aí a divina vontade desce no ato e vira e aí vive um modo constante. Porque ela já tem essa disposição para a vontade querida e ordenada. Aí ele fala, mas da vontade constante não para aí. Aí vai para o ato cumprido e completo. Porque esse ato cumprido e completo é o ato mais santo, mais poderoso, mais belo, mais resplandecente de luz, que pode fazer minha divina vontade. O mais perfeito. Quando já está totalmente alinhado com o ato único de Deus. Quando o ato que a pessoa está fazendo está plenamente alinhado com o ato de Deus, com o ato único de Deus. Deixa eu entender essa parte aqui da vontade, do ato cumprido e completo. Então, você já tem que estar, ele falou, você já tem que estar habituada à vontade querida e ordenada. Mas para estar habituada à vontade querida e ordenada, você tem que saber qual é a vontade de Deus querida. Então, foi o que a Aline estava explicando do que aconteceu na vida dela. Ela, quando conheceu o livro do céu, a divina vontade, ela ficou sem saber qual era a vontade querida para a parte, por exemplo, do casamento dela. Então, ela teve que entender a vontade querida, o que era a vontade querida, que ela já foi para o convento, aí depois casou. Aí, quando ela conheceu o livro do céu, ela ficou sem saber. Será que era para eu ter casado? Você pode ficar questionando. Será que era para eu ter casado? Será que não foi um ato de vontade humana eu ter casado? Então, tem essa conversa com Deus, esse entendimento, né? Aí Deus explicou. Você conheceu o livro do céu como? Casada. Então, é a vontade divina. Essa é a vontade querida. Você está casada e você ser uma esposa de acordo com a vontade ordenada de Deus. Ser uma esposa como Deus, né? Vivendo na ordem no seu casamento. Sendo fiel, vivendo a castidade, vivendo a sexualidade ordenada. E tudo que ele vai explicar, né? Mas aí você entende o que é a vontade querida. E a partir de você entender, você ama e aceita e quer. Então, eu conheci a vontade divina, eu estava casada, já tinha 2 filhos, então essa é a vontade querida. Então, eu amo, eu aceitar a vontade querida. O marido que eu tenho, do jeito que ele é, meus filhos, amar essa vontade querida de Deus. Aceitar, né? Corresponder a essa vontade de Deus e viver na ordem nessa vida que eu tô. Seguir a ordem nessa vida que eu tô e amar tudo. E aí você tem que se colocar tem que colocar as coisas no lugar, né? Tipo assim, porque ele falou, você tem que viver habituado à vontade querida e ordenada. Mas aí quando você conhece o livro do céu, você tem que encaixar as coisas, colocar as coisas no lugar, entender o que é a vontade querida.
né? Porque, por exemplo, eu poderia achar, quando eu conheci o livro do céu, eu questionar, mas será que Deus quer que eu continue trabalhando? Eu estava trabalhando já fora de casa. Não é a vontade querida que a mulher fique dentro de casa, então eu tenho que largar meu emprego? Eu poderia começar a fazer esses questionamentos. Tanto que eu cheguei a fazer esses questionamentos. Foi na época da pandemia, eu trabalhei um tempo em casa. E aí, quando foi para eu voltar para trabalhar, fui chamada de novo para voltar, eu fiquei, mas é a vontade, qual é a vontade querida? Não é que eu fique em casa, que a mulher fique em casa cuidando das coisas? Mas aí Deus mostrou, não. Quando você conheceu a vontade divina, chegou isso na sua vida, você estava trabalhando, então segue a ordem, né? E aí Jesus vem para ajudar e vem muito através da outra pessoa que já entendeu, da Aline, que já tinha passado por isso. E veio mostrando pra gente não fazer besteira, porque eu poderia querer sair do emprego e deixar tudo nas costas do meu esposo. Tudo pra ele arcar com tudo, sendo que a gente sempre foi junto, né? Eu trabalhando e ele também. Eu queria largar tudo. E aí Jesus vem ajudar pra gente não sair desse cerco, dessa vontade querida, pra gente ver qual é a vontade querida. Ele mostrou, vai trabalhar. Então eu fui trabalhar. E você aceita. Aí você tem a liberdade de aceitar ou não. Aí eu falei, sim, eu quero, Senhor, a sua vontade. Eu só quero isso. E você ama a vontade divina e fica nessa constância. Nessa constância de sempre querer a vontade divina querida e ordenada. Sempre você se habitua. Você quer, você entende e ama e só quer isso. Então, para chegar à vontade constante, a alma tem que estar habituada à vontade querida e ordenada. E isso inclui um monte de coisa. Nossa, aí foi tudo que foi falado na escola, né? Muita coisa. Para chegar a isso, essa vontade querida, ordenada, aí inclui tudo que você está vivendo na sua vida. Tem que ter essa consciência e você, como foi falado, você vai percebendo que você morreu. Você sabe, você tem inteligência, você tem memória para lembrar como você pensava e como você pensava em relação a muita coisa. E você percebe que é Deus que está vivendo porque você pensa totalmente diferente. Não, você não se reconhece, né? Em relação a tudo. Você não se reconhece. Você vê claramente que é Deus que está vivendo em você. Que é Cristo que está vivendo em você. Porque você não tinha, por exemplo, um amor tão grande pelas almas. Você não tinha aquele amor pelas almas, o pensar no outro, sempre pensar no outro. Nunca pensar em você, isso não é seu. O aceitar o sofrimento, aceitar tudo que acontece, isso não é seu. Ficar em paz, não é meu de jeito nenhum, porque eu era uma pessoa totalmente perturbada com qualquer coisa. Eu fazia tempestade no copo d'água, qualquer coisinha que aconteceu, eu fazia um rebuliço na vida de todo mundo. Então você vê claramente que não é você. Você vai percebendo, como a Luísa falou, eu vejo a divina vontade descer em cada ato, porque você vê que você está sempre em paz. Isso não é humano. Você aceita o sofrimento. Não é humano. Isso não é Deus. É Deus. Eu não era assim. Isso não é eu não era assim. Eu lembro que eu não aceitava nada, que eu era totalmente revoltada com tudo, que eu fazia tempestade com qualquer coisa, que eu estava sempre perturbada, triste, assim, não me reconheço. Então é Deus, né? Qual é a diferença? O que aconteceu? É Deus que está vivendo. E aí uma das coisas que foi falado, né? O egoísmo, para você identificar que é para viver nessa vontade querida e ordenada. Sempre a vontade querida, o seu eu vai ficar em jejum. Então o egoísmo não existe. Existe o amor divino, que é sempre pensar no outro, não é pensar em si mesmo. Então, como foi falado, a gente tem que entender. Não pensar em si mesmo, morrer para si mesmo, morrer para si mesmo. Que é o que ele falou isso, o eu fica em jejum. O eu fica em jejum, não tem egoísmo mais. Não tem satisfação do eu, é o eu em jejum. E aí você coloca a vontade divina no lugar.
Então, a alma, para chegar a isso, a vontade constante, ela tem que estar habituada a viver a vontade querida e ordenada. E a vontade divina sempre vai ser pensando no bem universal. Não é uma santidade pessoal, aí tem que ter todo o conhecimento do livro do céu para entender a vontade querida, viver nela e ter essa disposição, como foi falado. Essa disposição aumenta à medida que você conhece a vontade divina. A vontade querida e ordenada, ter essa disposição para sempre constante viver nessa constância, tem que ter o conhecimento. Então, essa vontade querida e ordenada prepara o vazio no ato humano para receber o ato constante do fiat divino. Mas não se detém aí. O ato constante é quando a sua mente chegou nesse ponto que você já pensa como Deus. Você não quer nunca a vontade. Você já pensa como Deus, porque ele falou que ele desce no ato da criatura. É ele que está pensando na sua mente. É ele que está agindo nas suas mãos. Ele que está vivendo na sua vida. No constante, no modo constante, é assim, é Deus que está pensando. O que você pensa é ele que está pensando. O que você sente é ele que está sentindo. Que você formou o vazio. O vazio para ele agir em cada ato. Você sempre está nessa constante, né? A sua mente é Deus que pensa, porque você formou o vazio para cumprir, o vazio para ele cumprir. Então, nesse modo constante, você já pensa como Deus pensa, já consegue julgar as coisas como Deus, né? É ele vivendo em você. Mas assim, você já vai saber de tudo, já sabe tudo, já não tem mais, ele não tem mais nada para ensinar. Não, em algumas coisas você vai ficar com a mente fechada. Você vai estar sempre aprendendo. Em algumas coisas você vai ficar com a mente fechada e ele vai estar te ensinando constantemente. Ele é infinito, gente. Ele é infinito. Não tem como a gente saber tudo. Em algum momento você vai estar com o véu fechado, não vai entender qual é o propósito de Deus numa situação. Às vezes você vai viver numa situação e depois que vai entender, você vai viver, vai aceitar tudo que está acontecendo, mas ali vai ficar meio o véu fechado. Você não entendeu o propósito do que está acontecendo, o que Deus quer. E ele só vai falar depois. Ele só vai falar depois. Esse constante, às vezes, significa você ficar sempre esperando, você esperar a resposta de Deus. E essa é a vontade dele. Às vezes, o estar constante não é saber de tudo. E já ter as respostas de Deus assim em 5 segundos, saber de tudo. É você estar constantemente na vontade de Deus. Na vontade querida. E às vezes o que ele quer é que você fique com o véu fechado. É que você fique esperando uma resposta dele. Ele não falou. Ele não falou. Como aconteceu com a Nossa Senhora, né? Na situação que ela já tinha recebido a visita do anjo, já estava grávida, a barriga dela já estava crescendo e o pai falou para ela, Deus falou para ela não falar nada com São José, que é ele que ia falar. E quando Deus falou, São José já estava pronto para ir embora, a barriga dela já estava grande. Então assim, nesse tempo, ela sofreu muito, né? Ela ficou rezando, pedindo para ele, rezando por São José e tudo, mas assim, ela ficou naquela espera para ele não falou para ela assim, ó, fica tranquilo que eu vou falar para ele tal dia. Eu vou falar tal dia para ele. Ele não falou o dia. Ele só falou, espera, que é eu que vou falar. Não fala. E ela não falou. Então, assim, a vontade divina queria que ela ficasse. O véu ficou fechado, assim, no sentido de ela não saber o dia que ele ia falar. E a barriga dela já estava bem grande, já dava para saber que ela estava grávida. E ela ficou naquela espera, né? Então, e ela estava constante ali na vontade de Deus, que era que ela esperasse. E São José ia ficar sofrendo, e sofreu muito. Então ela ficou nessa espera, né? Você esperar ele responder para você. É de você ficar sempre atenta à vontade divina, a sempre estar nessa intenção, nessa atenção do que Deus quer, ficar sempre atenta. Estar na vontade divina, estar sempre atenta, esperando de Deus, querendo a vontade de Deus, nessa intenção pura de sempre fazer a vontade de Deus.
Então, estar nessa constância não é assim, eu já sei de tudo que vai acontecer no futuro. Não é assim. Não é já ter essa luz clara 24 horas de tudo que vai acontecer, de tudo que está acontecendo. Não é. É você estar sempre na constância, na intenção de viver com a vontade divina, de falar sim, fiat para Deus, né? Com a vontade dele. Ele falou a vontade querida. Tá sempre falando sim para a vontade querida e ordenada. Sempre tá nessa intenção. E a vontade, aí não para aí vai para a vontade, o ato cumprido e completo. Esse ato constante chama o ato cumprido e completo, que é o ato unido ao ato único. Esse ato é o ato unido ao ato único, aos atos já pré-estabelecidos, que ele já consegue encaixar na nossa vida os atos pré-estabelecidos das criaturas. O que ele estabeleceu para todas as criaturas, você se encaixa nesses atos, você cumpre esses atos, vive com esses atos que ele já pensou para cada criatura e faz isso em nome de todos. Ele consegue que você faça em nome de todos. Ele considera que você fez em nome, correspondeu em nome de toda a humanidade. O ato cumprido e completo encerra o ato único de Deus. Para que Deus criou todas as coisas? E você vive em nome de todos esse propósito da criação, o propósito para o qual Deus criou tudo, o céu, o sol, o mar, toda a criação. Você vive isso em nome de todos e justifica o motivo pelo qual Deus fez todo o bem que fez para a humanidade. Deus encontra na criatura que vive na divina vontade, nessa disposição, que ele falou disposição, né? Nessa disposição para viver sempre à vontade querida e ordenada, e isso fica constante, né? E isso chama o ato cumprido e completo. E ele encontra nessa criatura a satisfação por ter feito tudo, pelo propósito, o plano dele foi, o plano de Deus foi criar o ser humano para que fosse uma morada divina, para viver com a vontade dele. Foi para isso que ele criou tudo. E essa criatura vive assim. Essa alma vive assim. Esse propósito. Então, valeu a pena. Então, ele olha para essa criatura e fala, valeu a pena ter criado tudo. Só para ver esse plano cumprido. Esse plano é muito grande, é muito incrível. Ele recebe a satisfação do amor, né? Ele fala, ele criou para ser, ele falou no trecho hoje, eu dou esse dom nesse tempos tão tristes para me fazer amar. Esse dom da divina vontade, ele quer ser amado, então ele encontra essa satisfação do amor. A pessoa, quem vive na vontade divina ama a Deus como ele quer ser amado. Então ele encontra essa satisfação, encerra tudo. Encerra tudo. Toda a glória completa, dá satisfação completa, a glória completa por ter criado tudo. Porque ele fala assim, teve um texto que eu li que ele falou assim, que ele criou tudo, que a divina vontade, ela está sempre em caminho para a criatura. Tipo assim, a divina vontade está sempre como se fosse assim, em direção à criatura. A água que você toma é a divina vontade matando a sua sede. E a pessoa que usa desses bens, né, da criação, com o propósito que ele criou tudo para você satisfazer, por exemplo, você vai beber a água para satisfazer sua sede, mas porque o seu corpo precisa da água para estar vivo, e você vive para fazer a vontade dele. Aí a água, a divina vontade na água encontra a satisfação. Tipo assim, que você cuida do seu corpo, aí tudo que você faz, come, dorme, descansa, se alimenta, sacia sua sede, faz sua higiene pessoal. Não com fim humano. E não com fim assim de satisfação
pessoal. Eu gosto de tomar um banho para me sentir fresquinho. Eu gosto de tomar água porque eu gosto muito não gosto de ficar com sede. A que vive na vontade divina sacia a sede, cuida do corpo, faz tudo. Porque essa é a vontade ordenada de Deus, é para isso, nosso corpo precisa disso. E você faz por amor a Deus, para cumprir a vontade dele, porque você tem que estar viva para fazer o que ele quer. Para cumprir os atos. Para fazer os atos, você precisa estar viva. E você vive até enquanto ele quiser, né? Então, enquanto ele quer que você esteja viva, você vive para a vontade dele, para cumprir o propósito, cumprir todos os atos que ele estabeleceu. Ele estabeleceu já todos os atos que você faria desde o momento que você nasceu até o último respiro. Ele já sabe por quanto tempo você ficaria aqui na Terra respirando. Ele já sabe. E você quer isso. Você quer cumprir esse plano, tipo, respirar só esse tempo que ele estabeleceu. Você não quer viver mais nem um segundo na Terra. Vai chegar a hora do seu último respiro e você vai falar, Fiat, é esse o meu último respiro. Esse era o último respiro que Deus tinha pensado, é a minha vontade também, Fiat, e eu vou. E não fico querendo, não... Então você usou toda a criação, se alimentou, cuidou da sua saúde até o momento que Deus quisesse. Então você está ali cumprindo o propósito da criação, usando a criação para não por uma satisfação pessoal ou para porque você gosta de comer, tipo assim, só com essa finalidade. Mas tem um propósito divino. A sua vida tem um propósito divino. E você está vivo e cuida da sua saúde com um propósito divino. E aí você tá... A sua vida tem um propósito e você não quer ter um segundo a mais de vida nem a menos de vida. Você cumpre exatamente o plano ali de Deus. Quanto tempo ele pensou? Quantos atos ele pensou? Você cumpre exatamente tudo. E aí você vive no propósito. E aí entra nesse ato único de Deus. Aí Jesus falou, né? Jesus falou que esse ato cumprido e completo é o ato mais santo, mais potente, mais belo, mais resplandecente de luz, que pode fazer minha divina vontade, e sendo seu ato completo, tudo o que tem feito vem encerrado neste ato. De modo que se vê correr e encerrado nele o céu, o sol, as estrelas, o mar, as bem-aventuranças celestiais, tudo e todos. E ela disse, fiquei surpreendida. Mas como pode ser que um só ato possa encerrar tudo? Parece incrível. E Jesus adicionou. Como que é incrível? Minha vontade não pode fazer tudo e encerrar tudo? Tanto no grande como no menor ato? Então, é a vontade dele que encerra tudo. É incrível, é grande, é assim um absurdo grande, porque é ele que está fazendo. Porque ele falou aqui no ato cumprido e completo, aqui, ó. O outro modo é o constante. Neste modo constante, a divina vontade desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. E o ato que Deus faz é grande, é completo, é infinito, é santo, é perfeito. Porque se a divina vontade está agindo no modo constante, é ela que desce no ato da criatura e age como se o ato da criatura fosse seu ato. Aí por isso que ele dá o exemplo da criação, né? Porque o sol, quem está agindo, é a divina vontade, que está agindo no sol. E o que o sol faz? O bem que o sol faz. O bem que a criação faz. São atos universais, são atos... O sol brilhando gera vida para toda a criação. Então, quando Deus age, a divina vontade age, é um ato santo, potente, belo, mais resplandecente que a luz. É um ato completo. Né? E aí, por isso que ele fala, quando um só ato, uma respiração, mas a divina vontade está encerrada nesse ato da criatura respirar. Então, o sol não é assim?
Não encerra todo o bem, não é completo, não encerra todo o bem. Quando o sol faz só o ofício dele de iluminar, por que que esse ato de iluminar do sol tem toda essa potência de gerar tanta vida? Porque é um ato na divina vontade, é um ato que Deus está fazendo. Porque é a divina vontade que está fazendo, cumprindo esse ato. E aí na criatura vai ser a mesma coisa. Se o homem entra nessa ordem divina, nessa ordem do modo constante, se é Deus que desce, se é a divina vontade que desce no ato da criatura, e vai ser Deus agindo. Então é Ele que vai fazer esse ato potente e santo, é Ele. É Ele. Aí Jesus falou, como que é incrível, minha vontade não pode fazer tudo e encerrar tudo, tanto no grande como no menor ato? Tu deves saber que nos atos cumpridos de minha vontade, entra a inseparabilidade de tudo o que tem feito e fará. De outra maneira, não seria um ato único, senão que um ato só, senão que estaria sujeito à sucessão de atos, o que não pode ser, nem em nosso ser divino, nem em nossa vontade. E a criação é exemplo palpável. A criação é um exemplo palpável de que não é sucessão de atos, de que é um ato único, que encerra tudo. A criação é um exemplo palpável dos atos cumpridos da vontade divina. Todas as coisas criadas são inseparáveis entre elas, mas distintas uma da outra. Olha o céu, ato cumprido do Fiat. A criação. O céu é um ato cumprido do Fiat. É o bem que o céu faz. É um ato cumprido do Fiat, o qual pela parte de cima serve de banco à pátria celestial, onde correm todas as felicidades e alegrias, ocupado por todos os anjos e santos. O céu, um ato cumprido do Fiat, o qual pela parte de cima serve de banco à pátria celestial, onde correm todas as felicidades e alegrias, ocupado por todos os anjos e santos, e onde formamos nosso trono. Esse mesmo céu forma a abóbada azul sobre a cabeça das criaturas. E no mesmo espaço se vêem muitas estrelas, mas não se estendem além do céu. Mais abaixo está o sol, o vento, o ar, o mar, mas debaixo daquele mesmo espaço de céu. E enquanto cada um faz seu ofício, é tanta sua inseparabilidade que ao mesmo tempo e no mesmo lugar se sente e se vê que o sol golpeia com sua luz, o vento sopra e dá suas rajadas refrescantes, o ar se faz respirar, o mar se faz ouvir seu murmúrio, parece que estão fundidos juntos, tanta é a sua inseparabilidade. Tanto que a criatura no mesmo tempo e lugar pode gozar o céu, o sol, o vento, o mar, a terra florida. Então, o que eu entendi é que ele está falando assim, o céu, toda a criação é inseparável. Ele está falando aqui, mostrando o exemplo da criação, que esse ato, o Fiat dele que criou tudo, o céu, peraí, vamos de novo aqui. Todas as coisas são inseparáveis entre elas, mas distintas uma da outra. Elas são distintas, mas inseparáveis. A criação é um exemplo disso. São distintas, tem o céu, tem o sol, tem o ar, tem o mar, mas são inseparáveis. Mas distintas. Olha o céu, é um ato cumprido do Fiat, o qual pela parte de cima serve de banco à pátria celestial. O céu tanto serve de banco à pátria celestial, como serve de teto à nossa cabeça. E é onde está o sol, as estrelas. Então ele é distinto, mas o céu é inseparável do sol. Está tudo unido. Esse mesmo céu forma a abóbada azul sobre a cabeça das criaturas. E no mesmo espaço, então no mesmo espaço onde ele é o teto da nossa casa, ele é o piso da casa da pátria celestial. E ele é o lugar onde estão as estrelas e o sol e todos os planetas, né? Tudo. Os planetas não, as estrelas, né? Mais abaixo está o sol, o vento, o ar, o mar. Mas debaixo daquele mesmo espaço do céu. Está no mesmo espaço, então são inseparáveis.
E cada um faz seu ofício, mas são inseparáveis. Então, os atos o homem também tem que entrar nessa inseparabilidade. Cada coisa tem seu ofício, tem o seu posto. E são inseparáveis. Por quê? Porque partem da mesma vontade. Então, o homem quando vive na divina vontade, entra nesse âmbito, entra os atos que ele vai fazer, que não é o homem que vai fazer. Os atos, quem vai fazer é Deus, é o Fiat. Aí vai ser um ato cumprido e completo. Assim como o céu é um ato cumprido do Fiat. E é inseparável, o ato que vai acontecer nas criaturas, se elas vivem na vontade divina, estão habituadas a viver a vontade querida e ordenada, e aí passa para o modo constante, do constante passa para o ato cumprido e completo. Vai ser Deus que vai fazer o ato. Vai ser o Fiat, vai ser um ato cumprido do Fiat, assim como o céu é um ato cumprido do Fiat. Então, esses atos vão partir da mesma vontade e são inseparáveis, está no ato único de Deus. Ele que vai fazer. Então, é inseparável. Por isso que é esse ato cumprido do Fiat, porque é Deus que vai fazer. O homem volta ao seu posto, assim como o céu, ele é um ato cumprido do Fiat, porque ele não sai do seu posto, ele faz exatamente a vontade de Deus. Querida, ordenada, constante, ele faz, só que o céu, como ele não tem razão, ele não tem vontade própria, ele não tem a opção de não fazer, né, como é o caso do ser humano. A vontade querida se apresenta e o ser humano pode ou não fazer. O céu não tem essa opção. A vontade querida se apresenta e ele faz constante. E aí é um ato com por ele estar nessa constância, sempre é a vontade de Deus, é um ato cumprido do Fiat. É o Fiat de Deus que está ali, que fez tudo. Então, é um ato cumprido do Fiat. Se o homem vive na vontade divina, habituado a fazer sempre a vontade divina querida, aceitar sempre falar Fiat para Deus, a vida desse homem vai ser um ato cumprido do Fiat. Foi Deus que fez tudo. Deus que fez tudo. Então, o homem entra nesse âmbito. Igual ao céu, só que o céu, ele não tem razão, então ele não pode falar que não. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, livre. Mas se é sempre o Fiat que age, a disposição que é criada na alma é para ela dar esse espaço para Deus. É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer o ato. Então, a sua vida vai ser um ato cumprido do Fiat e vai ser inseparável dos outros atos que Deus fez. Vai ser tudo unido, inseparável, assim como a criação. A criação é um ato cumprido do Fiat. Cada um tem seu ofício, mas são inseparáveis. Eles são inseparáveis. O mar, a terra florida, o ar, tudo é inseparável, o sol. Os atos cumpridos de minha vontade não estão sujeitos a separar-se, porque da vontade única de onde saíram com força e potência unitiva, que une tudo. Por isso não é nenhuma maravilha se nos atos cumpridos que faz na criatura encerra tudo e veem-se delineadas como se pudesse ver dentro de um vidro todas suas obras. Enquanto que cada coisa está em seu lugar, mas se refletem com uma potência admirável no ato cumprido de minha vontade e no ato da criatura. É esta a razão que em um ato cumprido de minha vontade, tanto na criatura como fora dela, como na criação, um ato cumprido da vontade divina, tanto na criatura como fora dela, na criação, é tanto o valor que por quanto damos ficamos sempre por dar, porque não tem a capacidade de tomar todo o valor que contém. A gente não tem a capacidade, a gente não vê. Está oculto. A gente não consegue enxergar todo o valor de um ato cumprido do Fiat através da criatura. Não tem. Enche até a borda, derrama fora, formam-se os mares ao redor. E que coisa tomou? Pode-se dizer que pouquíssimo, porque este ato encerra um infinito e a criatura é incapaz de tomar o valor de um ato infinito do meu Fiat divino. Seria mais fácil que fechasse toda a luz do sol no breve giro de sua pupila, o que também é impossível. Pode encher-se o olho de luz, mas quantos mares de luz não ficam fora de sua pupila? Por quê?
porque há um fiat divino naquele sol, pelo qual a todas as pupilas não lhes é dado encerrá-lo. Tomarão quanta luz queiram, mas examiná-la jamais. Terão sempre que tomar. Verdadeira imagem de um ato cumprido de minha vontade na criatura. O valor de um ato cumprido do Fiat na criatura é incalculável, é infinito, então a gente não consegue alcançar. Por isso que a gente tem que não ficar olhando, não ficar se avaliando, não ficar vendo. A gente não vai ver. Porque ele falou que é impossível, seria mais fácil você tomar toda a luz do sol na sua pupila do que você examinar toda a luz que é gerada de um ato cumprido no Fiat divino. É infinito o valor. Tomarão quanta luz queiram, mas examiná-la jamais. Terão sempre que tomar. Verdadeira imagem de um ato cumprido de minha vontade na criatura. Por isso, seja atenta e faça com que ela seja a vida em seus atos. Então, o que a gente tem que fazer é viver assim, né? Ficar atento para sempre se habituar à vontade querida e ordenada. Viver nessa vontade constante, que vai chamar esse ato cumprido. E a sua vida vai ser um ato cumprido do Fiat divino. A sua vida a sua disposição vai chegar nesse grau da sua vida ser um ato cumprido do Fiat divino. E tudo que você faz ser a divina vontade fazendo, sendo a vontade divina operando na sua alma. Igual ela opera na criação. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.